Fala galera, estamos começando aqui mais um Mag Talk. Hoje, como sempre, muito especial. Você já está preparado aí? Ó, se você conhece um amigo, adolescente, pais de adolescente, já manda esse link para eles, porque vai ser sensacional aqui. O papo que a gente vai bater hoje é com um amigo muito querido, que a gente está construindo aqui uma amizade, Amém. né? E Deus tem unido tantos amigos na nossa mesa para cumprir um propósito. E aqui está o pastor Júlio Luque. Amém. Né? Prazer, pastor Samuel, uma honra. Diretamente lá de Ribeirão Preto. E hoje ele dispôs do seu tempo para poder vir nos servir aqui no Mag Talk Podcast. Amém. Fique à vontade nossa vez. Seja bem-vindo, meu amigão. Eu que agradeço, pastor Samuel, uma honra. Tive ali o privilégio de conhecer seu pai também. Tá aqui na comuna Guarulhos. Uma honra, toda a galera do Mag. Agradeço demais. Muito bom. Com certeza. Pastor Júlio, que a gente sabe que nós somos frutos também, né? Hoje você é pastor na... Isso, hoje eu sou pastor do Fortins, que é o Ministério de Adolescentes da IEQ Lagoinha, em Ribeirão Preto, Igreja do Evangelho Quadrangular na Lagoinha. Um grande abraço ao meu pastor André Carvalho, Gisélia Carvalho. E a filha dele, a Ana, é líder junto com a gente lá dos adolescentes. Uma benção. Legal. Ribeirão Preto é um trabalho incrível. Tem sido maravilhoso o que a gente tem ouvido Deus fazer lá. Sim. A gente estava conversando um pouquinho aqui também de alguns testemunhos. Inclusive, eu já estou aqui, né? O Júlio veio para trazer aqui muitas chaves importantes. Também falar um pouco do que Deus está fazendo no ministério. Dar dicas, né? Ajudar muito aí tantos pais como os adolescentes, nossos teens, assim. A gente tem visto um agir muito poderoso de Deus aqui no nosso meio, no meio dessa galera. Acabamos de vir de um acampamento, inclusive, né? Que benção. De um acamp ali, o Senhor fez algo extraordinário. Então, assim, a gente tem visto essa onda maravilhosa, né? Do Espírito Santo. E o Senhor te inspirou um tempo atrás para poder construir aqui um livro, né? Então, tá na câmera aberta aqui, Fê? Aqui, esse é o livro Bombardeados, de autoria do Júlio Luque. Júlio Luque, meu amigo. Amém. Eu, em 2019, assim, eu me converti com 14 anos. E a igreja fez uma diferença muito grande na minha vida, pastor Samuel. Sim. Muito grande, assim. E isso é uma marca que eu trago no meu coração. Tenho uma filha adolescente, né? Um beijão à minha esposa, a pastora Adriana. Quantos anos, filhos? Vitória, 16. E o Natan tem 11. Que legal, que legal. E a gente tá aí com esse trabalho. Em 2019, eu trabalho há 20... Eu me converti com 14, faço 42 agora em maio. E então, desde então eu... Dava uns 28 aí no máximo. Depois eu passo aquele pix combinado. Combinado. Mas amém, tamo posse, Senhor. Quando os olhos são bons, todo o corpo é bom. E a tua palavra que diz. Tá vendo? Os olhos do teu filho é muito bom. Recebo. Amém. Então, desde que eu me converti, eu comecei a liderar jovens. Certo. E é uma vida toda. Até 3 semanas atrás, um pastor amigo meu da nossa adolescência me convidou para pregar na igreja dele. Que legal. E tava uma turma lá de 27 anos, e a maioria deles na igreja, né? Até um dos meus amigos falou, pô, minha filha não quer se batizar. Eu falei, dá 5 minutos pra mim com ela que ela vai ver só. Não precisa nem 5. Falei, você tem que se batizar logo. Aí ela falou, não, vou me batizar então. Já se batizou. Uma menina de 13 anos também. E toda uma vida dedicada ao Senhor, a uma vida de santidade, do reino, de servir o reino, liderar jovens e adolescentes. E aí eu me casei há 20 anos. Sim. E eu e a minha esposa 20 anos fazendo isso também, liderando jovens e adolescentes. Mas no ano de 2019, nós nos mudamos em 2016 para Ribeirão Preto. Eu sou de São Bernardo do Campo. Um grande abraço ao meu sogro, minha sogra, pastor Oswaldo e pastor Odete, que são pastores da comunidade evangélica Além do Véu, né, em São Bernardo. Meu cunhado também é pastor na Além do Véu Santo André. Meu outro cunhado é pastor junto com o pai dele, em São Bernardo. Toda uma família sacerdotal, né? O pessoal todo da banda Além do Véu, né? Você que é músico conhece lá o pessoal. Do ministério já há muitos anos. Sim. Já vamos falar muito bem. Sim. E aí eles estão agora todos pastoreando também, né? Servindo na igreja local. Além das agendas que sempre fizeram, agora estão com o tempo dedicado a servir suas igrejas locais. Em 2016 nós nos mudamos pelo trabalho para Ribeirão Preto. Sim. E aí, um ano depois, nós nos firmamos nessa igreja que nós estamos hoje. Tinha ali uns 600, 700 membros à época. Hoje nós estamos com 5.500 membros lá na igreja. O Senhor tem prosperado muito a igreja. Lindo o que o Senhor está fazendo. Esse crescimento é maravilhoso, né? Um crescimento explosivo e com saúde, né? Orgânico. E saudável, assim, né? Procurando estabelecer essas pessoas no reino de Deus, né? Sim. E em 2019 já tinha o trabalho de jovens na igreja. E eu falei pro pastor, vinha falando com o pastor, até com o pastor de jovens, que é um parceiro meu.
e o pastor da igreja, falei, pastor, você precisa separar os adolescentes dos jovens e eles terem o espaço deles, né? Eram todos juntos? Eram todos juntos. Tanto é que o nome do nosso ministério lá é Fortins, porque lá, não sei se aqui é igual, mas lá tudo é em inglês. Tudo que você vai fazer é em inglês lá. Qualquer coisa que você vai fazer é em inglês. Então... A gente tem o MAG, que é marcando a geração, mas a gente usa o Teens, MAG Teens. É isso aí. Tem que ter alguma coisa em inglês, né, pra eles. Tem que ter. Você sabe que, pastor Samuel, que adolescente, você não cumprimenta mais com a paz, né? Não. Quando você vai comentar, eles têm que fazer um coraçãozinho assim. O doraminha. É o doraminha. Tudo dorameiro. Aqui, ó, pra quem tá vendo, ó. Tô vendo você responder, a paz do Senhor. É isso aí, pra você também. É uma geração diferente, né? E aí, em 2019, ele falou, Júlio, entrou um casal aqui, só que eu preciso que você, que falou que trabalha com adolescentes, mas eu preciso que você passe a visão da igreja pra eles e tal. Você precisa ficar ali atrás, aquela coisa toda. Me senti aquele velho, né? Pô, ficar ali atrás, aquela coisa, brincadeira. Aí, mas eu falei, vamos trabalhar. Aí fizemos uma amizade, um beijo pro Luquinho e pra Fran, estão em Portugal hoje, servindo ao Senhor lá, em Portugal. Legal. E aí começamos a trabalhar. Tinham ali 10 ou 15 adolescentes, meninos e meninas, então davam uns 20, 30. Hoje nós temos 450 adolescentes de 12 a 17 anos. Que lindo, maravilha. Começamos a crescer 2020, acredito que como todo mundo a gente ficou assustado, o que vai ser agora. 2020 vocês já estavam num processo de crescimento. Eu peguei em junho de 2019, 30 dias depois eu fiz um acampamento, já tinha 150 adolescentes. Não, então, até para recapitular aqui, você em junho de 2019... Eu comecei a pastorear os adolescentes. Tinha ali entre 10, 15 adolescentes. Isso. Tinha esse número. Aí nós, um mês, vamos fazer um acampamento. Coisa de louco, né? A gente é pastor, é meio maluco, né? Totalmente. Até maluco. Hoje eu não sei nem como... É isso aí, nós somos tudo doido. Vamos fazer um acampamento. Minha mulher falou, mas um mês. Falei, não, a gente vamos fazer. Falei, pastor, dá? Ele falou, dá, Júlio, pode fazer. E tá, fizemos. Aí, do nada, apareceu 150 adolescentes. Pro primeiro acampamento. Primeiro acampamento, um mês depois. Dali o nosso trabalho já começou a ter uma frequência de 60, 70 adolescentes. E aí ficou aquele lance assim, a galera falou, mas esse pessoal aí é o departamento infantil do departamento infantil, é os que estão saindo do departamento infantil. Não tem, eles não tem razão até, né? A nossa galera de 12 a 17. Mas nós começamos a trabalhar e uma coisa que eu sempre tive no meu coração, Samuca, pastor Samuel, Pode chamar de Samuca. Pode chamar de Samuca. Em casa aqui. Partilhar aquilo que eu aprendi, né? Dizem que mentoria é crescimento sem dor, né? Então, mentorear é dar um crescimento sem dor. Então, eu comecei a fazer o quê? Essa frase. Mentorear é dar crescimento sem que a pessoa passe pela dor que a gente passou, né? Então, eu sofri tanto, 27 anos, muito trabalho, muita gente... Vimos de tudo, né? Porque como pastores a gente trabalha com o sofrimento humano, né? Essa é a realidade, né? Você já trabalhava com gerações? Sim. Ou qual que era a sua... Eu quando me mudei, eu era da igreja Além do Véu, a igreja do meu sogro. Lá eu pastoreava também os adolescentes e os jovens, separamos. Então você tinha já uma... ali a gente já tinha um trabalho. Já. Quando eu saí... Na verdade, a minha bagagem eu lidero desde os 16, mais ou menos. Nos 16 anos? Eu me converti e já comecei a liderar. Inclusive, um abraço pro Dudu, que é pastor da comunidade da Graça lá em São Bernardo do Campo. Foi meu primeiro líder. Conhece o Dudu ou não? José Inácio? Dudu é amigaço. Só não fala que o nome dele é Zé Inácio, ele vai ficar bravo. Nunca soube disso. O nome dele então, estamos agora expondo, né? É isso aí. Colocando pra todo mundo. Ele me mandou mensagem semana passada. Esse link pra ele. Pode mandar. Dudu foi meu primeiro líder, cara. Você vê como as coisas se conectam, né? Cara, que legal, que legal. Dudu foi gente boa demais. O Dudu foi um cara que investiu muito na minha vida. A gente fazia vigília e ele era o líder regional na época. E aí tinha 5 líderes com eles assim. Ele falava, quem vai pregar? Ele falava o Júlio, toda vez. Até hoje eu não aprendi, mas eu continuo acreditando no impulso que ele me deu. E aí o Dudu investiu muito na nossa vida ali, no nosso trabalho. Nós trabalhávamos muito na época, né? Então, desde essa época eu já venho liderando, né? Desde 16, 17 anos ali eu já era líder, né? Comecei a liderar a galera e aí comecei a ser impactado. Um dia minha mãe trouxe um DVD pra mim, minha mãe ia em uma outra igreja, eu ia na Renascer nessa época junto com o Dudu, que foi onde eu me converti. 90 e alguma coisa, não lembro exatamente agora. E ela trouxe um DVD do Josué Irion. Sim, já ouviu falar? Sim, já ouvi bastante. Sabe aquele que ele fala, da Disney? Esse aí. Capeta e tudo, né? É isso aí. Ele via... Não tinha um lugar que ele não viu Satanás, mas ele tinha razão. Mas eu me lembro exatamente, isso aí, eu devia ter uns 17 anos, estamos falando de coisa de 25 anos atrás, eu me lembro exatamente que eu fiquei com muito medo dele falando das mensagens subliminares, mas depois ele começou a pregar e eu nunca mais esqueço aquela mensagem. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Ele falou, tira o nome de Mateus e coloque o teu nome ali, eu entendi que o Senhor estava me chamando. Eu sempre fui um adolescente introvertido. Meu pai morreu com 11 anos, isso foi um trauma na minha família. E um irmão de 2, uma irmã de 15.
A minha mãe nos deixou livre, mas eu acabei indo pra igreja. Mas na escola eu era aquele cara que... Eu não sei se existe hoje ainda, mas existia na minha época chamada oral. Então você ia lá, a professora falava, hoje eu vou fazer uma chamada oral e vai valer ponto pra prova. Cara, eu nunca queria ir... Sufoco, né? Era um sufoco. E eu tinha muita vergonha de falar em público. Cara. Eu me lembro que eu estava numa vigília e um pastor estava pregando muito empolgado. Eu encostei assim numa coluna que tinha perto do altar. E eu disse, Deus, eu quero que o Senhor faça qualquer coisa na minha vida. Menos me colocar pra falar na frente, porque eu morro de vergonha. Passou uns 3 meses, veio essa fita da minha mãe. Aí comecei a assistir, na época era fita ainda, DVD. E ali eu entendi, o Senhor tá me chamando. E aí a minha vida mudou ali, eu comecei a me consagrar, comecei a me santificar. Mudou a oração, mudou a minha vida, eu falei, é isso que eu quero. Legal. Eu tava jogando bola, com 16, 17 anos eu tinha um contrato do time São Bernardo, rasguei e falei, vou servir a Deus. Claro que talvez tivesse alguém ali para falar, não, você vai ganhar mais pessoas pelo futebol, talvez teria feito, mas... Em algum momento você já deve ter sentido ali, falar, né, no comecinho assim, né? Mas foi sincero, cara, eu queria servir ao Senhor. Sim. Então desde aí eu venho pregando... Uma entrega, assim, uma entrega radical. Foi uma entrega. E ali, depois daquela que eu assisti aquela mensagem, falei, o Senhor me chamou. Que legal, mano. Então eu comecei a me entregar e... Eu me lembro de um acampamento que estava todo mundo na pregação, o Dudu vai lembrar disso também. O pastor Roberto, que era um uruguaio, que estava com a gente ali, um senhor já, mas respaldando ali. Todo mundo estava no culto, Deus falou muito comigo, eu fui pro quarto chorar. E eu falei, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, é isso que eu quero pra minha vida. E a minha vida tem sido isso, pastor Samuca. E eu tenho visto... Que legal, Julião. Ver adolescentes hoje sendo ativados, talvez seja uma das minhas maiores alegrias. Não tem preço isso, né? Não tem. Imagina. Não tem preço. Cara, e eu imagino, porque diante desses desafios que a gente vive hoje, acho que tem um pessoal que só consegue enxergar do outro lado da moeda, né? Sim. Vendo uma geração com seus dilemas, como você vai falar um pouquinho aqui. Sim. Mas você vê, e você está experimentando o lado completamente contrário, que Sim. é o que Deus sonha para essa Sim. geração, né? Sim. Como é que você tem experimentar isso, assim, imagino como tem sido um bálsamo, né? Tem sido um bálsamo porque você pode ver, é aquilo que a gente estava falando, né? O adolescente, ele é muito intenso. Ele é 8 ou 80. Se ele gosta de você, ele gosta, mas se ele não gosta e acabou, né? Então essa intensidade dele, se o pastor tiver, o líder tiver esse feeling de entender, cara, eu posso pegar... Eu era um adolescente problemático. Você passou por isso também? Eu era um adolescente problemático. Eu era um cara que bagunçava o culto, eu era um cara que gostava de chamar atenção, era um cara ferido, Sim. não tinha pai, então eu precisava me autoafirmar. Então eu não entendia isso na época. Lógico. Mas eu era um cara ferido. E a maioria deles... aquela carência de você... Aquela carência de ter alguém para te afirmar, né? E eles têm isso. Hoje, quando você vê um adolescente sendo ativado, você percebe nitidamente que ele está sendo curado. Sim. Onde está a cura dele? Na ativação, quando ele entende a revelação de quem Deus é, né? Sim. Eu tenho... essa tem sido a minha... Pro adolescente, eu tenho uma mensagem que eu carrego no meu coração, que é... Um dia o Senhor falou comigo... Eu estava orando, né? Porque meu trabalho ele é muito forte com os pais, Samuca. Porque o adolescente, ele depende do pai para caminhar, ele depende para tudo do pai. Sim. Então eu sempre chamo o pai para perto. Porque tem muitos pais hoje que é que nem Maria, a mãe de Jesus. Levou Jesus para as festas em Jerusalém e voltou depois de 3 dias e falou, cadê Jesus? E tem muitos pais que têm jogado... É verdade isso, hein, cara? Tem muitos pais que jogam os adolescentes na igreja. A igreja que vai cuidar do meu filho. Não, é uma parceria. Caramba. Não é jogar o filho no templo. Sim. Não é jogar o filho na igreja. Transferir a responsabilidade, isso aí. né? Muitos pais pensam assim, a igreja vai resolver os seus problemas. Um dia uma mãe chegou, que benção, minha filha agora tá namorando com o menino da igreja. Eu falei, sabe quem que é esse menino? Você perguntou pra mim, que sou o pastor dele? Não, você quer que ela entre num relacionamento abusivo? Não é o momento pra ele agora. Só porque estava associando que é da igreja, né? Isso aí. Aí eu falei, agora, se você quer que sua filha entre num relacionamento abusivo, eu vou orar pra Deus abençoar o relacionamento abusivo. Ela ficou me olhando assim. Falei, irmã, você precisa entender o seguinte, vocês não querem se comunicar com o pastor. Porque antigamente a gente pregava e as pessoas mudavam, você denunciava o pecado ou um comportamento e as pessoas mudavam de vida, né? Completamente, Hoje você denuncia o pecado, elas mudam de igreja. Olha isso. Porque querem ouvir o que vai massagear ali, né? Paulo fala a Timóteo, nos últimos dias as pessoas terão comichão no ouvido, elas vão querer ter para si doutores para de si mesmo. Cara, isso é muito profundo. Então, é uma grande realidade. Sim. Quando você traz essa verdade e traz os pais para a realidade, porque às vezes, muitos pais, Samuca, eles pensam que o filho é um docinho de coco. Quando ela vem falar com o pastor, ela vê que tá faltando bastante coco no filho. Entendi. Você percebe que muitos pais têm muito protetor.
assim, no sentido de, como você falou, colocar um filho num pedestal, isso atrapalha demais. Os adolescentes que não frutificam, a culpa é dos pais que podam, que são superprotetores. Não existe um adolescente que vai frutificar. Ou que encoberta e nem um jovem também, ali, tá? Ou que encoberta um pecado, ou que às vezes acha que o cara é demais. Às vezes nem é o pecado, mas às vezes de querer dizer assim, ele é o melhor do melhor, ele é maravilhoso. De colocar mesmo num pedestal mesmo. Tipo assim, meu filho é maravilhoso. Só que, por exemplo, no convívio da igreja... vou te dar um exemplo claro disso. Alguns adolescentes, no meu trabalho é de 12 a 17. Então o cara que tá 17, ele já tá começando ele tá iniciando a sua transição pros jovens. E aí alguns pais chegam assim e falam assim pra mim, pastor, meu filho tem 15, mas a cabeça dele é, cara, muito avançada. Eu falo, que interessante, ele não é líder aqui. Se ele tivesse a cabeça tão avançada, o certo seria ele ser um líder e uma referência? Olha isso, essa contradição, né? Porque o pai tá olhando pro docinho de coco, aí eu vou lá falando pra ele, cara, tá faltando coco. Seu filho não é esse docinho que você tá pensando. Então ele agora, entendi, você tá dizendo que seu filho é muito avançado para as coisas, pro pecado, por exemplo. Aí eu te entendo, beleza. Aí você... Agora, se ele é alguém avançado na igreja, ele é um líder. Porque quem é avançado na igreja é líder. Acabou, cara. Tremendo. Nós estamos na igreja a vida inteira. O cara que é avançado, ele é líder. Então, seu filho é avançado, tá bom. Ele é constante no devocional? Tem uma vida de oração? Então, não, ele é avançado em outras coisas. Não, então ele é avançado no diabo, não em Deus. Então, claro que eu estou sendo extremo, mas só para a gente poder entender essa realidade. Então, muita clareza, né? Muita clareza. Se ele é avançado... Então ele precisa liderar outros. Ele chama isso aqui de papo reto. Papo reto. E tem que ser papo reto. Tem que ser papo reto. Porque muitos pais transferem pra gente a responsabilidade. Se eu te perguntar, já vi inúmeros adolescentes talentosos que não cresceram por causa dos pais, que superprotetores, colocam o filho no pedestal. E a maioria deles eu vi pro mundo antes de voltar pra igreja de novo. Às vezes porque na hora de você tratar ali uma coisa do caráter... Um pai, por exemplo, que o filho tá com um problema com outro adolescente ou com outro jovem na igreja, o pai quer intervir. Ele vai castrar o filho. E todo mundo vai rir do filho. Fala, dá uma chupeta pra ele, uma mamadeira. Porque ele não consegue resolver os próprios conflitos. Aí o cara se sente constrangido. A vida da igreja é uma vida em comunidade. Vida em comunidade. Vai ter problema. Sim. Às vezes você não vai gostar de um irmão. Há irmãos que têm o pecado de um na área sexual, mas o pecado de outro é às vezes na fofoca. Sim. E esse irmão de fofoca vai causar um monte de problema na igreja. E a gente precisa ter de maturidade porque Provérbios 17, o ferro afia o ferro. Então dentro da igreja nós estamos sendo afiados. Sim. Quando o pai muitas vezes não quer poupar o filho do sofrimento, ele está causando um sofrimento maior. Todas as vezes que o pai quer evitar que o filho tenha um sofrimento no relacionamento, ele está causando um problema maior. Porque são essas feridas, são esses relacionamentos que vão fazer eles se desenvolverem. Sim, imagino. E no caso assim, Julião, pais, acontece com certeza de adolescentes que não têm a família na igreja. Muito. Eu tenho nosso último culto todo sábado, chama Pais e Filhos. É uma estratégia já. Todo sábado. Todo último sábado. Todo último sábado. O primeiro a gente... Junto então, todo mundo junto. Pais e filhos juntos. E aí eu trago uma mensagem para todos eles. Nosso primeiro culto a gente faz um culto worship. Então é um tempo de adoração e uma palavra direta, direcionada, 15, 20 minutos que eu prego. E nesse primeiro culto ele é worship, por quê? Porque eu percebo uma geração desatenta, desconexa. Eles estão no culto no celular, então eles têm um problema de reverência. Sim. A gente sabe que hoje há um problema de temor, mas esse temor começa com um problema de reverência. Eles não conseguem ficar muito tempo lendo a Bíblia, mas eles conseguem ficar muito tempo no celular. Aí eu gosto da frase do que o pastor John Piper diz. Ele diz, no dia do juízo final, as redes sociais serão para Deus uma prova de que a nossa falta de leitura bíblica e oração não era falta de tempo, era falta de prioridade. Cara, muito profundo isso. John Piper diz isso, eu acho isso muito forte. Porque a galera tem muito tempo e raso de Bíblia, cara. É isso aí. Então os caras não sabem. Você faz qualquer pergunta bíblica, eles não sabem. Pode chamar de qualquer outra coisa menos tempo, né? Outro dia um pai falou, pastor, e eu sou um amante da palavra de Deus, então a gente tem uma competição de quem lê mais lá. E outro dia um pai falou, pastor, cheguei aqui e tava tendo uma disputa teológica entre os adolescentes. Falei, estão caminhando no caminho certo, deixa eles brigarem entre eles. Deixa eles brigarem entre eles. Melhor falar daquilo que é o profundo, isso né? Aí. Que leva pra... Mas você entende que é um outro problema? É um outro problema. Então é um problema bom, é um santo problema. Sim. Né? Sim. Então a gente tem essa questão com os pais. E os pais, eles precisam entender a parte deles no processo. Sim. E aí, nesse caso, por exemplo, adolescentes que não têm a família, intencionalmente vocês fazem esse trabalho também para criar conexão com pais isso, que não... Isso. E aí a gente pede para que naquele momento, os pais que... A gente pede para que os filhos
que os pais não vierem se coloquem de pé e para que outros pais o adotem ali no culto, naquele momento de culto ali, para adorar junto em família. Entendi. Né? Mas também tenho tido o privilégio de ver muitos pais decidindo se batizar e mudar de vida porque os filhos começaram a ir para a igreja. Isso é maravilhoso, cara. Isso é fruto demais, né? Há 3 anos, né, isso tudo acontece, essa questão dos pais ainda é difícil, alguns pais não vão, e aí alguns adolescentes ficam com vergonha. Mas eu me lembro que eu estava numa sala menor, aí a gente ainda não usava a nave da igreja, e nós estávamos fazendo um culto pais e filhos, e o Senhor falou comigo, e aí o Senhor falou comigo: Júlio, você precisa se atentar, e essa é o que eu vou te falar agora é a mensagem que eu carrego para falar com os pais. E o Senhor falou comigo: Júlio, você precisa se atentar. Qual foi a última coisa que eu falei antes de ficar 400 anos em silêncio? Falei: Deus, vou precisar ler. De cabeça eu não lembro, não. E aí então eu li Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o meu chamado hoje eu tenho usado para reconectar famílias. Cara, esse é o meu desejo. Poderoso. É reconectar família. Cara, recebi foi uma rema, né? Foi uma rema. Aí eu falei: cara, isso é o que eu vou seguir pra minha vida. Então, se você perguntar pra mim: Júlio, qual que é o seu chamado hoje? É reconectar, ver o coração dos pais se convertendo aos filhos, cara, e dos filhos aos pais. Poderoso demais isso. Porque isso muda tudo, Samuel. Porque a gente vê... eu tive uma outra pegada assim, né? Bíblica. Eu estava meditando em Mateus 4, a tentação de Jesus, e Jesus vai enfrentar o diabo. Todo mundo lembra desse texto. Aí eu falei: Senhor, por que Jesus enfrentou o diabo? E aí o texto começa dizendo que ele estava em jejum e ele teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu falei: Senhor, então o segredo é o jejum? O Senhor falou comigo: não. Lê o último versículo do capítulo 3. Mateus 3,17. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando um adolescente ou um jovem descobre que ele é amado por Deus, ele está pronto para enfrentar o diabo. Acabou. Nossa, que profundo isso. Eu só precisa de saber disso. O jejum vai ser importante, a comunhão com a palavra vai ser importante, a sua identidade. É segredo do segredo, hein? Aquele tesouro que tá... Tô dividindo assim, coisas que eu tenho experimentado no meu devocional. Que assim. Profundo. Então, quando Jesus, porque ficou Jesus a vida inteira, quem é? Filho de José, o carpinteiro. Pô, mas aquela história meio esquisita, que a mulher apareceu grávida. Então, Jesus conviveu com isso. Então, tem adolescente que fala assim: não, Deus não imagina o que eu penso. Claro que imagina, o filho dele viveu isso. É isso mesmo. Jesus viveu a vida inteira dele. Quem que é esse cara? Carpinteiro? É filho de quem? E aí um dia, quando ele se batiza, porque também aqui é uma outra chave. Só vai conseguir ouvir quando decidir se batizar. Isso é muito poderoso. Porque entregar a vida para Jesus, Romanos 10, 9 e 10, aquele que crê com o seu coração, confessar com a sua boca e está salvo, é benção. Mas o Marcos 16, 16, aquele que crê e foi batizado, quando eu batizo, eu estou declarando, o batismo é um aviso público, é uma decisão para que todos saibam que eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não é? Então, quando eu faço isso, porque a Bíblia diz: Jesus se batizou, ele não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, mas quando ele se batizou, ele ouviu: você é meu filho. Porque o seu pai ele pode querer um monte de coisa de você, o beijo dos netos e tal, mas de você o que ele quer é só obediência. Acabou. Ele não quer outra coisa. É muito profundo. Então a única coisa que Deus quer da gente... é a maior alegria dos pais, né, Julião? Isso é mesmo. E quando a gente leva isso pra Deus, é a mesma coisa, não é? João 14,15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos e os obedecem. É isso aí. É isso. Então, se você ama, você vai guardar o meu mandamento, vai me obedecer. Se me obedeceu, acabou. Tem até um pastor que ele diz assim: na escola você aprende o ABCD. E com Deus você aprende o obedecer. Que legal. Não é meu não isso aí. O alfabeto de Deus é legal. O alfabeto de Deus. Não é meu. Ouvi outro cara falando do dia. A gente já ouviu bastante. Legal. Acho muito bacana isso. Mas eu acho que é isso, assim. Eu vejo essa mensagem de reconectar famílias. É isso aí. E de ver os pais dando direção, cara. É o pai que dá destino. Que revelação poderosa, né? Sim. É isso que você falou, Você já foi logo atacou, vamos dizer assim, hoje uma das coisas mais nefrálgicas, assim, mais direto na fonte da nossa sociedade, né? Sim. Essa dor. Porque eu tenho certeza que quem você é hoje tem tudo a ver com o teu pai. Não tenha dúvida disso. É o que a gente estava falando, né, agora há pouco, antes de começar aqui. Isso aí. Essa transferência, essa transição é o natural. É isso mesmo. Porque... O próprio Jesus falou, né? Eu só posso fazer aquilo que eu vi meu pai fazendo. É isso aí. Ele sendo Deus, ele falou... É isso. O tempo todo ele falou: vim fazer as obras do meu pai. Ele tá afirmando isso, porque o Novo Testamento, diferente do Velho, né? Deus era poderoso. No Velho ele abriu o mar. Pô, capítulo 19 e 20 de Êxodo, o monte tremeu. Né? Relâmpago, trovão, os homens ficaram com medo de subir o monte. Imagina, seria o primeiro culto entre o céu e a terra, literal, seria o primeiro culto que o céu desceria. Imagina a vibe como tava. Cara, o negócio tava frenético, louco. O bagulho tava louco. Tava louco. Né? E mesmo assim, cara, as pessoas não conseguiam entender a comunicação de Deus. Deus falou: tá bom, então eu vou ser pai.
Porque você só pode ser pai quando você tem um filho, né? Você só é pai agora porque você tem... Quantos filhos você tem? Hoje eu tô com 3. 3. Deus abençoe, irmão. Saindo aquele... Não, paramos, né? Glória a Deus, 3. O seu versículo é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Gênesis 1:28. Então aqui, obedecendo... Brincadeira. Então Deus falou, eu preciso de um filho. Então o Novo Testamento traz a paternidade de Deus. Maravilhoso. Esse lado que ele sempre teve e muitas pessoas não conheciam, né? Sim, sim. Então um pai faz a diferença na vida de um filho. Cara, que tremendo isso. Então, a partir dali, seus olhos se abriram ali completamente para falar, esse trabalho vai caminhar junto com... Você consegue medir, por exemplo, um adolescente tem um pai na igreja, um que não tem, assim, vocês conseguem medir principalmente com esses princípios, assim, no coração. Você tem visto que as sementes, elas frutificam igual, você percebe que existe um desafio mais aqui, outro ali. Se o pai... Aqui não tem a ver com o pai ser cristão ou não. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, saiu agora, eu assisti semana passada um filme Baleia. Ele é meio complicado no começo, assim. Tá, mas eu assisti esse filme também, minha mulher. Vamos assistir. Em suma, assim, o cara, ele é um professor, ele tem obesidade mórbida, tá já parando os órgãos e tal. Abandonou a filha porque deixou a mulher pra ter um relacionamento homossexual. E isso pesa sobre ele. E a ideia é essa, pra não dar spoiler, né? Senão fala do filme aqui, né? Sim. Mas, cara, aquilo ali é um material incrível, porque você vê a diferença de alguém que tem o pai na vida. Ele vive um drama ali bem pesado. Assim. Muito pesado. Então, a igreja é que vai fazer... A igreja que vai ser esse filtro, Samuel, que fez a minha vida, cara. Sim. Meu pai havia morrido, eu tava na igreja, e aí tive a bondade de Deus de ter bons líderes, né? Como disse aqui do Dudu e da Sandra. E esse é meu papel. Ser esse filtro pra essa galera. Porque, de fato, eles demoram pra desenvolver. Eles demoram, cara. Eu lido com adolescentes e falo assim, mas Deus tirou meu pai. E aí eles não querem amar Deus por causa disso. E esses dias eu tava orando por isso, Senhor. Preciso de uma resposta pra isso. Porque eles estão me questionando. E é difícil lidar com adolescente. O que tem o pai, ele tem uma aceleração. É verdade. Existe uma outra... outro ritmo, né? Outro ritmo. Outra velocidade. É uma outra velocidade. Por quê? Porque ele tem o pai ali. Isso sim, isso não. Entendeu? E eu deixo claro lá. Por exemplo, meu trabalho. Se você quiser ser líder, não namora. Pastor, você falou que não pode namorar, mas meu pai autorizou. Vai namorar, mas não vai ser líder. Porque qual que é o seu propósito de namorar? Não, porque eu quero namorar. Então vai namorar, mas não vai ser líder. Uau, isso é muito poderoso. Lá você quer namorar? Muito claro isso, né? Porque eu falo pra eles, o STF da casa de vocês é o pai de vocês. Né? A gente é só a CGU aqui. A gente faz a demanda aqui e fala, não vai ser líder, vai namorar. Sim. Por quê? Porque vocês não vão conseguir se conectar, vocês não vão conseguir ter tempo pra crescer, pra se desenvolver em Deus. Você vai ter uma pessoa ali que vai estar o tempo inteiro e tal. E a probabilidade de você errar é grande. Pastor, então você tá dizendo que tem que fazer corte? Não, eu não acho que é isso aí. Se o pai quiser autorizar a namorar, eu vou pregar sobre namoro. Eu tenho vários adolescentes que namoram no meu trabalho. Eu tenho adolescentes que disseram, pastor, eu sou bissexual, vou sair da igreja. Seu lugar é aqui. Só Deus pode dizer quem você realmente é. É isso aí. Então vocês estão loucos, você tem que ficar aqui. A forma mais poderosa de acolhimento, né? Seu lugar é aqui. Não, mas meu lugar, mas não é esquisito. Não, seu lugar é aqui. Eu também sou esquisito. Sim. Fala pra eles, eu também sou esquisito, mas tô aqui. Que às vezes é esse rito, né? Ou às vezes esse dito aí da sociedade, querer separar a igreja da pessoa, né? O pensamento progressista, ele quer dizer que nós somos homofóbicos. Eles querem colocar uma pecha sobre a igreja porque eles sabem, Samuca, que se essa galera for pra igreja, eles vão ser transformados. Porque o segredo não tá só na igreja, porque eles mas são na mensagem. Demais. É isso aí. Então eles querem dizer que nós somos... Que a nossa ideologia é uma ideologia de ódio. Mentira. De maneira alguma. Porque, até a mais aceitável que existe. Não, porque vocês confrontam, mas um amor sem confronto não é amor. Não existe amor onde não há confronto. Cara, isso é poderoso. Não existe amor onde não há confronto. Amar não é aceitar tudo. É isso mesmo. Aceitar tudo é ódio. É dizer assim, você seja quem você quiser, da hora que você quiser. E tem horas que você quer alguém que não concorde com você. Sim. É inerente ao ser humano. Parece que esse amor aí é mais pra indiferença do que pro amor mesmo. Tipo assim, se vira aí. Você faz o que você quiser da sua vida. Ou seja, eu estou indiferente de você. Eu não quero te ajudar, te apontar caminho. Pra que isso? É isso aí. Até porque, se for analisar pra nós, amor, que cuidamos dos jovens adolescentes, dá mais trabalho, cara. Que você aponta, o confronto. Tá bom, você me apontou, como que eu resolvo isso? Aí você tem que sentar. Vai tempo, cara. Não é um trabalho de... Eu tô há 4 anos e tô vendo alguns florescerem agora, porque é um trabalho de anos. Cara, mas eu achei incrível, assim... Os frutos, né? A palavra fala... É nítido os frutos, né? Quando eles... E a forma como isso aconteceu. O que é que você, assim... Lógico, ele que dá o crescimento, né? Mas assim, em relação aos insights que ele te deu, quais foram os insights que você acredita nesse crescimento assim exponencial, né? Ainda mais passando por um tempo de pandemia, o que você
quais foram as visões que se enxergou dentro disso, né? Os insights. 2019 a gente assumiu, 2020 entra a pandemia em março. Me bateu o desespero. E eu me lembro que, como eu tô ouvindo a sua voz, eu morava num lugar perto de um shopping, tava indo de pé. E eu ouvi o Senhor falando comigo claramente. Ele falou, coloca todas as suas células online. Assim, como eu tô falando com você. Eu falei, caramba, Deus é moderno, velho. Online, falando de coisa online. 2019. 2020, tá. Final de abril, começo de maio de 2019. Deus falou, cuida de toda a sua turma, porque você também não vai ter opção do templo. Deus falou, tô sendo lógico. Você não vai ter o templo, você não tem o templo. Senhor, eu vou perder todo mundo. O Senhor falou assim, coloca todas as células online. Desfoca do culto. Você vai fazer o culto, você vai fazer a live no sábado, que é o horário de vocês. Mas você vai focar nas células online. Sim. Fiz uma reunião, galera, a partir de agora nenhuma célula presencial, porque a célula ainda mantinha algumas. Cortei todas as células, vamos fazer tudo online. Mas como é que vai ser isso aí? O povo vai pular? Não sei, só vou obedecer. Como vai ser? Não tenho resultado, eu só tenho a ordem. E eu vou cumprir a ordem. Mas pastor, todo mundo, todas as células, peguei todos os líderes, transformei todas as células em online. Cara, começou a entrar adolescente. Eu saí de 120 para 200 em 6 meses. Cara, que legal. Pelo online. Catando a galera. Quando eu voltamos pro templo, cara, tinha 200 pessoas. Esse foi o primeiro insight. O segundo insight é o seguinte, se você não consegue ter um bom trabalho com adolescentes se você não tiver os pais por perto. Eu pelo menos não acredito. Sim. Tô falando agora da minha experiência, pode ser que tenham muitos trabalhos grandes. Que foi o Rema, né? Desde o início. Mas o meu, eu faço isso desde sempre. Sim. Trazer os pais para perto para que os pais possam ver o desenvolvimento do filho. Cara, eu vi um pai outro dia vendo o filho dele pregar e chorando. Falou, Júlio, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Meu Deus do céu. Tem alegria maior para um pai, né? Não tem. Então o pai vê aquilo e fala, cara, eu tenho um menino que no meio da pandemia, ele recebeu... É que não existe alta, né? Do psicólogo não dá alta. Mas ele vai indicando as suas melhoras diminuindo o seu remédio. Sim. Né? Eu tenho um menino hoje que ele prega, o pai dele falou, Júlio, o que ele é hoje na escola... É a igreja, é Jesus, é o departamento dos adolescentes aqui. Claro que a gente é maduro, sabe que é Deus, que é o Espírito Santo. Sim. Mas você vê que a plataforma ministerial que o menino... A seriedade. Trouxe ele para tirou ele, né? Porque esse é o nosso... Ser líder e ser pastor é isso, né? Você tirar a pessoa do lugar que ela tá escura e colocar ela na luz, né? Essa redenção. Não só espiritual, mas também psicológica. De vida, né? Você tira ela de um lugar e move ela para outro. Emocional mesmo, né? É isso aí. Você vai... Então a gente viu muitos adolescentes assim. Esse ciclo. Então o primeiro foi essa questão das células online. Foi um negócio que pra mim, eu não sabia o que ia dar, mas deu bom. Depois, ter os pais por perto fez com que um pai ou outro começasse a trazer. Cara, eu tenho procura hoje de pessoas que não são evangélicas pra conhecer o nosso trabalho, pra nos visitar. Eu recebi um testemunho em dezembro passado que um menino não é crente, estava em depressão, o pai abandonou ele há 8 meses. E aí eu falo muito sobre os pais ensinarem... O perdão precisa ser ensinado em casa. Então, os meus filhos estão olhando como eu trato a minha mulher e como a gente se perdoa, qual é a graça, como é o comportamento. Então, ali que eles vão ver, aprender sobre perdão. Eu tô lançando entre hoje e amanhã nas plataformas digitais um curso chamado Oficina de Pais. Eu falo só para pais. Que legal, é um curso mesmo. É um curso, Muito bom, cara. Eu peguei algumas coisas do que eu tô vivendo, transformei em 8 aulas. E é um curso para trazer à mente dos pais coisas que eles já sabem, mas que eles não estão fazendo. Sim. E aí, toda essa cosmovisão pastoral. Bem prático, né? Prático total prático. É a prática da prática ministerial ali, de ver a realidade do dia a dia. E de andar com eles. Então, cara, quando você traz os pais para perto... eles começam a convidar outros pais, eles começam a ver o crescimento do filho. E aí é uma coisa que é interessante, eles começam a ficar com vergonha. Um pai falou pra mim, eu tô com vergonha que meu filho lê mais a Bíblia do que eu. Meu filho lê a Bíblia mais do que eu. Falei, então nós estamos no caminho certo. É isso aí. Não é? Porque assim... Esse é um santo constrangimento, é bom. É um santo constrangimento. O processo de puxar o cara pra... E cara, forço muito com ele, não forço, mas eu bato muito na tecla do devocional. Eu falo pra eles, falo isso pra minha filha, né? Minha filha, ela estuda cedo, mas todos os dias ela levanta 5 horas da manhã pra fazer o devocional antes de ir pra escola. Sim. Eu falei pra ela, o que vai fazer a diferença na sua vida não é o seu pai pastor, mas é o Jesus ser o seu pastor todo dia na sua vida devocional. Eu tive um dia, sentei assim, tava tomando um café com a minha mulher, eu tive uma visão, cara, um monte de página da Bíblia caindo. Eu falei, minha mulher, nossa, tô vendo um monte de página da Bíblia caindo. Ela falou, eu falei, E aí eu tava no meu devocional no livro de Números, cheguei no capítulo 32. E tá escrito assim, que a sua doutrina goteje e que as suas palavras sejam como chuva.
Cara, que profundo. Então... Na hora foi uma... Uma semana depois eu falei, cara, é isso. Nós precisamos chover de devocional. Precisamos ter esse amor pela palavra. Porque quando a dificuldade vier, eles vão falar como Paulo, né? Não importa o que eu estou vivendo. Romanos 7:22. No meu interior eu tenho prazer na sua lei. E é isso. Porque o que acontece hoje? Você é pastor de jovens, está cuidando mais da galera mais velha. Sim, sim. 30% dos jovens hoje das faculdades são cristãos. 30%. De cada 10 cristãos que estão na faculdade, 7 se desviam na faculdade. Exatamente. Que demônio do inferno é esse que agora nossos... Mais de 60%, isso é uma coisa absurda. O que nós estamos treinando essa galera para chegar na faculdade e eles terem medo? Na verdade, a gente precisa... E eu falei isso para eles lá. Nós precisamos preparar eles para acontecer o que aconteceu em Atos. Quando em Atos 17, Paulo dizem... Aqueles que colocam o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. É quando essa galera nossa chegar na faculdade, os caras falam, mano, não conseguimos fazer esses caras mudarem. Exatamente. Por quê? Porque o devocional fez com que o prazer deles, Romanos 7:22. No meu interior eu tenho prazer na tua lei. Eu não tenho prazer nas festas, na promiscuidade, na sexualidade exacerbada, ou em dar vazão à minha falta de identidade, não na minha identidade. A fonte deles não tá também ligada ao ministério em si, né? Sim. Porque tem coisas que, eu imagino, gosto de fazer isso. Sim. Gosto na música, mas também essa não deve ser a essência, não, né, Julião? Porque o que acontece? Eu e você como pastores não vamos poder entrar com eles em todos os lugares. Mas se a Bíblia estiver no coração deles, eles vão saber onde eles podem entrar e onde eles não podem entrar. Cara, que top. Entendeu? Então eu foco muito nessa questão com eles do devocional. Então assim, falo pra eles, cara, eu tô aqui, vou poder ajudar vocês enquanto eu estiver aqui, eu não sei os planos que Deus tem pra mim, mas cara, a Bíblia sempre vai ajudar vocês. Sempre. Muito bom. Não conheço ninguém que ama uma Bíblia que se arrependeu. Não conheço ninguém que ama a Bíblia que é infeliz. Não conheço ninguém que lê a Bíblia que tá mal. Exatamente. Ou que se não tiver mal não tem esperança. Sempre assim, cara. Então eu falo pra eles, o negócio é a Bíblia. É a Bíblia. Sim. Vocês têm que estar focados na palavra de Deus. Então é levar eles a esse devocional. Outro dia, nosso culto, 2.000 pessoas no domingo à noite na igreja. Um menino que é um dos nossos líderes de 14 anos abriu o culto. Os caras vieram, todo mundo querendo saber quem que era o menino. Ele abriu o culto ali. Só abriu o culto de domingo. Porque de domingo só o pastor prega, que é o... Sim, né? sim. Nossa igreja tem muita identidade, concordo muito com isso. Sim. E ele foi abrir o culto, os caras falaram, aí o pastor falou, esse menino aqui é um dos líderes dos adolescentes da nossa igreja. O pessoal ficou louco. Fica uma forma até da igreja conseguir trazer visibilidade aos ministérios. É isso aí. Cara, eles olham os adolescentes hoje, eles querem que os adolescentes preguem em todas as células dos adultos. Mas por quê? Sim. Porque a gente precisa levar eles para esse lugar de amar a palavra. Profundidade, né, Julião? Eles têm que amar a palavra, não tem como. Se amar a palavra, cara, se eu tô até aqui hoje é porque eu sempre amei a palavra. Tenho amado a palavra, tenho visto o Senhor transformar as pessoas, transformar esses adolescentes. E essa é a minha contribuição na vida deles. Se vocês amarem a Bíblia, isso vai ser suficiente. Né? Mas só para voltar, ele tava falando do testemunho do menino. Aí eu recebi o testemunho do menino, não era crente, sobre perdão. A gente tem que aprender isso dentro de casa. Com certeza você aprendeu isso dentro de casa, né? Seu pai e sua mãe são pastores. Sim. Na prática ali. Aí ele... porque imagina, quantas pessoas um pastor não tem que perdoar? É verdade. Porque você sabe que tem um ditado que diz assim que uma mãe é para 1000 filhos, né? Já ouviu esse ditado? Sim. Mas 1000 filhos não é para uma mãe. Não é? É verdade. Coloca isso agora um pastor. Um pastor é para 1000 ovelhas. Sim. Mas 1000 ovelhas não é para um pastor. E quantos não tiveram me perdoar também? É a via de mão dupla. Isso é fato. Porque a gente é ser humano, né? E aí eles criam expectativas. Sim, e às vezes você frustra, né? Porque não é aquilo que eles estavam pensando. E às vezes a gente erra também e vai errar. Não, com certeza. Eu erro muitas vezes. E aí o menino leu, chegou na parte de perdão e estava com depressão. Aí ele foi confrontado ali, ele perdoou o pai dele. O Espírito Santo confrontou ele, mesmo sem ter contato com o pai há meses. Ele perdoou o pai. Um mês depois ele estava se formando. E quando ele está lá vestido de beca, quem que aparece? Pai dele. Cara, que lindo. E aí, cara, porque o perdão ele é espiritual. Você libera ele aqui e as coisas no mundo espiritual se abrem, né? O céu de bronze, a nuvem, na hora. Aí o pai pediu perdão pra ele. O pai era separado da mãe, pediu perdão pra mãe. Falou, eu errei com você também, eu quero te pedir perdão porque eu quero viver bem com os nossos filhos. E o menino, o pai abraçou, o pai dele falou pra ele, nunca mais eu vou sair da sua vida. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado da depressão. Cara... Ninguém orou. Ninguém fez nada. Ele leu o livro, não tem a ver com o livro, tô querendo dizer assim. Sim. Claro, se quiser comprar o livro, vai ajudar. Mas é um fruto, né? Sim, E aí ele foi totalmente transformado, cara. Quanto vale um testemunho desse? Demais. Meu Deus do céu, não tem ouro que pague isso aí. Não foi liberto. Não foi liberto. Então, assim, essa vida que é incrível. Outro dia uma mãe me procurou e falou, pastor,
Ora por mim, porque minha filha não quer vir na igreja, é uma adolescente e tal. Vamos orar, irmã. Mas me conta o caso pra eu entender. Não, é porque nós brigamos muito. Aí meu marido saía na mão, dentro de casa, ela viu e tal. E aí começou a contar o testemunho deles. E ela falou, pastor, já te contei agora, você pode orar? Eu falei, não. Você não vai orar? Eu falei, não precisa orar, irmã. Mas como não? Minha filha não quer vir na igreja. Eu falei, não, se vocês melhorarem, ela não precisa nem orar, ela vai vir. O problema é que vocês estão brigando. O dia que vocês pararem de brigar, ela vai querer vir na igreja. Eu não preciso nem orar pra vocês. Sim. Não precisa de oração, precisa de conserto entre vocês. Porque os filhos estão olhando pro pai e falam, cara, se eles falam que vão na igreja assim, o que eu vou fazer na igreja? Aí quer que o filho seja assim, ame a Jesus, Sim, né? não vai amar. Rapaz, esse Jesus é meio doidão. Eu não conheço Deus aí, não. Isso, e uma outra coisa é deixar eles fazerem, cara. Que legal, cara. Um dia eu fiz uma insight aí, né? De pôr na mão deles. Deixar eles... Um dia eu fiz uma pergunta, eu falei, cara, todo mundo fala bem de vocês, né? Falei pra eles, pra minha liderança. Todo mundo fala que vocês são bonitinhos, que vocês fazem. O que vocês acham que eu fiz pra ajudar vocês a se desenvolverem tanto? Queria que eu ouvisse de vocês. Aí foi unânime. Todos eles disseram assim, pastor, uma coisa que você sempre nos deu foi autonomia. A gente até às vezes pensou que você era doido. Você deixava a gente fazer coisa. Mas a autonomia, porque a gente se desenvolve na autonomia. É verdade. Eu, por exemplo, se eu não tiver autonomia, eu não consigo trabalhar. Então, quando você dá essa autonomia para eles, o que vocês pensam disso? O que vocês acham disso? Um dia, um líder meu tomou uma decisão errada e uma pessoa veio reclamar e eu chamei ele e falou, pastor, eu fiz isso, mas eu vou desfazer. Eu falei, não vai desfazer. Você tem autonomia. Nós vamos pedir desculpa, mas o que você falou, nós vamos cumprir. Tirando uma palavra. Empenhou uma palavra, nós vamos fazer tal coisa e ele falou. Eu falei, não, nós vamos fazer o que você falou, nós vamos fazer. Porque uma palavra de um líder não volta atrás. Sim. Você vai pedir perdão, nós vamos minimizar o erro, mas o que você fez, a sua autonomia, você vai ter ainda. Porque tem coisa que eles vão aprender ouvindo, mas tem coisa que eles vão aprender fazendo. Cara, isso é muito poderoso. Tem erro que eles vão ter que... Você vai ter que deixar eles errarem. Sim. Você fala, vai dar errado. Pastor, não vai dar. Vai dar errado, já sei, já fiz isso por esse caminho. Não vai dar. Pode ir. Aí bate assim a cabeça ali, volta com... Porque é uma grande dificuldade quando Deus nos deixa ir, né? Isso aí é a mesma coisa com o filho. Você tem filho pequeno, você fala, não sobe na escada. Sim. Ele sobe a primeira, você pega. A segunda, a terceira, na 10ª você fala, vou deixar ele ir. Aí ele cai, ele volta chorando. Tudo que você falou, ele não aprendeu, mas quando ele caiu, ele aprendeu. Então ele aprendeu, tem coisas que eles vão aprender por eles. Então, a gente quer pôr na bolha, não tem como pôr na bolha, não tem como a gente querer que não, às vezes, dá aquela machucadinha. Eu acho que como pastor nós temos que ser o primeiro a furar a bolha. É isso aí. Tirar eles dessa bolha. Porque, cara, o grande lance do adolescente não é o que ele vai viver na igreja, mas é o desafio que ele tem. Eu pergunto, eu preguei, sei lá, de 15 a 20 vezes no último mês. Todas as igrejas que eu passei, eu perguntei, quantas pessoas você tem na escola? Ah, na sua classe, 40 pessoas. Quantas pessoas da sua classe, desses 40, se apresentam com outro gênero? Cara, todos eles têm gente na escola. Então o desafio deles é outro. É muito. Agora imagina se a gente tá ali... Se você fica na bolha, eles já estão sofrendo o bullying de ser crente, de ser diferente, de falar que não aceita, de ter ódio. Então a gente precisa treinar essa galera para esse tempo. Sim. Quando eles chegam aqui com a gente, eles têm que ter autonomia para se desenvolver para lá, eles não terem medo e nem recuar de quem eles são. Eu tenho um líder meu que ele quase foi expulso porque ele chamou a pessoa pelo nome e não pelo gênero. Cara, olha que coisa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Fica firme, Deus vai te honrar. É isso aí, essa é a realidade, vocês vão precisar enfrentar isso. Então nós precisamos preparar essa galera para esse tempo. Muito bom. Assim como precisamos preparar os jovens para entrar na faculdade e não ter medo de falar assim, você vai na faculdade e vai se perder. Sim. Não, você vai na faculdade e você vai se achar. Eu estava numa reunião antes de voltar para o ministério, de ficar no Ministério Integral, e eu fui numa reunião dessas, convenção da empresa, e os caras estavam lá, não, nós vamos sair, tem umas meninas ali e tal, aquela coisa toda. E eu tava na roda deles, porque era a minha turma. E eu só ouvindo eles falar e tal, e os caras cerveja e eu na coca e tal. Vamos sair, ô Júlio, vamos sair, cara. Tem umas meninas ali. Eu falei, cara, se vocês me derem 10 minutos, eu levo vocês tudo pra igreja. Eu não nasci pra ser infiel. É isso aí. Eu não nasci pra trair minha mulher, os meus filhos. Eu não nasci pra... Eu não sou aventureiro, mano. Eu sou um cara que eu quero... Não quero Deus por causa da igreja, eu quero Deus porque eu amo a sua palavra. É isso mesmo. Então, se vocês ficar comigo, eu levo vocês pra igreja, vocês não me levam pra boate. Aí os caras falaram, rapaz, senti tanta firmeza que eu vou sair correndo, que vai que eu vou pra igreja mesmo. E é isso que falta, Samu. É convicção, cara. Falta a galera falar assim, cara, é isso, eu não vou na igreja só porque o meu pastor é maravilhoso ou porque a minha igreja é maravilhosa. Tem uma galerinha legal lá e tem umas coisas... Eu vou porque eu sei o que Deus fez na minha vida, cara. Sim. Eu entrei na igreja, eu me mutilava. Testemunho, né, Júlio? Paulo, quando ele escreve a epístola a Filemão, ele diz assim, Filemão, eu sei que Onésimo lhe causou algum dano. O verso 12 ele diz, o texto não dá clareza. Paulo não dá clareza, mas ele diz, se ele te causou algum dano, põe na minha conta. Paulo está dizendo assim, eu sei, Filemão, quando eu te conheci, quem você era. O que você recebeu de Deus, você precisa dar para outra pessoa agora.
Eu conheço os teus erros. Deixando muito claro, conheço os teus pecados. Uhum. Então, assim como eu te tolerei, tolera Onésimo. Ele era teu servo, ele não poderia ter saído. Ele foi preso, conheci ele. Agora recebe ele como um irmão. Olha isso. Então é assim. Sim. Como você entrou na igreja? Então, cara, a gente sabe como você entrou. Não esquece, né? Não agora, esquece da sua história. Isso precisa ser sua convicção, cara. Minha história com Deus é essa. Uhum. Agora tem muita gente que acha que não tem história com Deus, né? Sim. E tem que ter história com Deus. Tem que ter de começar a sua história, né? De falar assim, cara, de pegar a Bíblia, eu gosto muito de Gênesis 37, a Bíblia diz assim, no verso 1, e essa é a história de... Tá literalmente escrito assim, e essa é a história de Jacó. Uhum. Tendo José 17 anos... Ué, se é a história de Jacó, por que tá falando que tendo José? Começou dizendo que era a história de Jacó, mas vai contar a história de José. E aí, né? Você fala, cara, Deus errou? Não. Uhum. É que Deus precisou tirar o José de perto do Jacó para ele ter a identidade dele e a convicção dele. Profundo. E a história de José é tão forte que mesmo do pai dele tendo o nome mudado, ele foi um cara tão poderoso que Êxodo começa dizendo, e se levantou um faraó que não conhecia José. Cara, o cara era tão poderoso que para alguém prejudicar o povo, tinha que não conhecer José. Cara, é muito louco. Então é essa questão de ter a história, olha isso. Cara. E a gente lê tão correndo, né? Sim. Essas pérolas e tesouros. Sempre, tem um amigo que você fala assim, a gente lê a Bíblia muito rápido. Muito rápido. Eu falo exatamente essa que eu falo. A vírgula, você nem espera e justamente não tem a revelação, a chave que tá ali escondida. Sim, é isso aí. Mas o grande lance é não ler rápido. É isso aí. A Bíblia é... Não tem que ter pressa. A Bíblia é um mar fundo, né? Quanto mais você mergulhar mais devagar, melhor é, né? É verdade. Eu amo a Bíblia. Por isso que eu falo, eu creio que é o que você falou, a chave, né? De você realmente pregar a palavra, liberar a palavra e ter relacionamento com a palavra que é o próprio Jesus. Sim. O pastor Ademar sempre fala assim, falou, você não precisa ensinar o leão a comer carne, já é do instinto dele. Sim. Se você pregar a palavra, ela vai fazer a mesma coisa que ela precisa fazer. É isso aí. Santo já vai é isso aí. Gerar no coração. É isso aí. Né, dessa geração. É isso. E vai trabalhar. Vai trabalhando essa galera. O grande lance de nós líderes é que muitas vezes a gente ama a igreja. Eu gosto do que o T.J. Jakes disse, ele estava vendo um dia um ensinamento dele e falou assim, você é casado? Ele perguntou. Você que é casado, você gostaria que outro homem amasse a sua mulher? Eu já fiquei bravo com ele. Rapaz, se o cara... perguntinha bem... se o cara falar que ama a minha mulher, eu quebro ele na pancada, velho. E ainda falo pra ele que é oração com imposição de mãos. Ele falou, pois é, por que você acha que você deve amar a igreja, que é a mulher de Jesus? Uhum. Então, nosso trabalho como líder é alimentar, exatamente isso que você tá falando. Sim. É dar a palavra. Nós não temos que amar a igreja, nós temos que alimentar... nós temos que alimentar a noiva. Essa meninada, porque assim, também uma outra coisa é o seguinte, existe Espírito Santo Júnior? Não. Então o Espírito Santo que batiza a criança é mesmo que batiza o adolescente, mesmo que batiza... Então, cara, nós precisamos pregar a palavra e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Evangelista, apóstolo, pastor, o profeta é isso aí. E você começa a ativar essa galera. Eu tive uma experiência, que é o último ponto que eu falei, o insight que eu tinha te falado ali, essa questão da autonomia de ativar eles para eles trabalharem. Sim. Fiz uma reunião, fizemos uma conferência, deu 520 adolescentes no primeiro período, e no segundo período, entre pais e filhos, deu 1.300 pessoas, mais ou menos, na segunda sessão. Que eu tenho uma conferência que chama Bombardeados. Então, a primeira sessão faço só com os adolescentes. Chefe, assim, o seu... Tá. Eu faço só com os adolescentes e depois a segunda sessão faço com os pais. No mesmo dia, que legal. Num período de 3 ou 4 horas, a gente faz essa conferência. E aí, chamei eles um dia antes, falei, vamos fazer uma reunião. Aí, violão, começa a tocar, cantar, aí eles começam a cantar. Tempo de adoração, de louvor, só presença e tal. Aí, falei, Deus falou comigo. É mesmo, pastor? Fica de pé todo mundo. Deus falou alguma coisa com você? Falou. Fala aí pra todo mundo que Deus falou com você. Deus falou isso comigo. Quem aqui se encaixa no que ele falou? Aí uma pessoa falou, pastor, eu tô passando por isso. Falei, então nós estamos começando a desenvolver palavra de conhecimento. Então vamos lá. Você, o que Deus falou? Cara, aí comecei a fazer palavra, eles começaram a trazer palavra de conhecimento entre os líderes. Beleza. Falei, beleza, o que vocês acharam da experiência? Falei, na minha oração final, na nossa conferência, vai ter mais de 1.000 pessoas e vocês vão fazer isso. Terminei de pregar, e lá eu preguei para os pais. Eu trouxe a pastora Thalita, que é a nossa coordenadora nacional. Ela pregou para os adolescentes, e para os pais eu preguei uma mensagem da viúva de Naim, Lucas 7. E o tema da mensagem era: enterre o seu filho ideal, ame o seu filho real. Cara, que top. Preguei sobre isso lá. E aí, quando eu terminei, falei, só que eu não vou orar hoje. Chamei, quero meus líderes venham à frente. Falei, olha, eles têm uma palavra de conhecimento. E aquilo que eles falarem, vocês venham à frente. Cara, lotou. Eles ficaram maravilhados. Porque eu ativei eles na palavra de conhecimento.
Cara, que profundo isso. Os pais disseram assim, eu nunca pensei que fosse ver isso na vida do meu filho. Eu falei, você não viu nada, ele tava cantando aqui em línguas. Porque é isso, amor, deixar o espírito fluir. Isso, cara, isso é profundo demais. Essa frase que você falou, cara, Deus me deu um tempo atrás, uns meses atrás, esse insight. Falou, tem muitos pais que estão se relacionando com filhos ideais. É isso aí. Tipo assim, eu sonho... Até falei, acho que isso aqui num podcast uma vez, né? Trocando ideia com psicólogos, enfim. Tem muitos pais ali que estão sonhando pros seus filhos. Uma vez falei num encontro que a gente teve de pais e adolescentes, né? Aí eu falei isso, olha, o que você deseja que seu filho seja? E eu perguntei para todos os pais no auditório. Eles, eu quero que ele seja homem de Deus, quero ser... Não. Aí eu falei, e na carreira? Aí, eu espero que ele seja isso. Eu falei, muitas vezes a gente está criando um filho que não existe. Sim. Né? Cara, muito profundo isso. A maioria dos pais se relacionam com o seu filho ideal. E não com o seu filho real. É muito comum isso, né? É comum. A galera quer que os pais lidem com os filhos reais. Eles querem poder falar... Os filhos percebem isso, então, sim, né? Deus tocou meu coração para levantar um líder. E aí chamei os meus líderes e falei, Deus tocou meu coração para eu levantar tal pessoa. E aí um dos meus líderes disse, pastor, acho que é a hora dele. Ele acabou de vencer a pornografia e a masturbação. Aí eu parei e falei, cara, olha o ambiente que eu tô criando, eles estão tendo coragem de confessar os pecados uns aos outros. Cara, quando que ele iria falar isso? Aonde ele... Aí eu chamei ele e falei, como é que tá isso? Ele falou, pastor, o Senhor me curou. O Senhor Jesus me curou, eu tô firme. É uma luta, que vai ser. Mas ele falou, pastor, cara, é isso. Quando você dá essa autonomia, você cria esse ambiente seguro. E um adolescente num ambiente seguro, ele prolifera muito rápido. Esse é um dos segredos. Então eu sempre dou eles um ambiente seguro para eles falarem o que eles quiserem. É claro, tem que ter respeito. São premissas básicas, né? Respeitar o pastor, respeitar o líder e tal. Sim. Mas esse ambiente seguro faz com que eles cresçam muito, que eles confessem os seus pecados, que eles sejam batizados pelo Espírito Santo. Então eu creio muito nisso, nessa ativação. Cara, que tremendo, Julião. Tanto para que eles confessem os seus pecados, porque... Você vai treinando a eles uma mentalidade de começar a confessar a tentação e não mais pecado. Quando você gera esse ambiente seguro. E depois você começa a ver eles frutificarem. Aí... E por ser uma fase de transição, uma das mais rápidas, talvez, da vida, assim, geracionalmente falando, né? Você percebe que quando ele encontra esse ambiente seguro, também é o mais frutificador também. Sim, frutifica muito. De todas as gerações. Porque o adulto tem uma série de complexidades, desafios... Adolescente, ele não tem ali ainda aquela responsabilidade do mundo, das questões. Imagina, quando ele é ativado, é uma bomba, né? Ele é uma bomba. E aí ele começa a querer falar para todo mundo que ele tá vivendo. E aí a galera começa a olhar e fala, eu também quero isso para mim. Tanto é que o nosso slogan lá é o melhor rolê da cidade. Que legal. A gente colocou melhor rolê de Ribeirão Preto. Não. Tá entendendo? Pode usar. A gente começou agora uma campanha, esse mês, chama O Rolê Mais Louco da Cidade. É isso aí. Funciona muito. É isso aí, funciona. Deus tá falando aqui, ó. É isso aí. Essa é a ideia, né? É muito louco, cara. Uma aliança, uma união de propósito, exatamente isso, né? Essa troca, né? Sim. O reino é essa troca, né? Sim. E dentro do livro aqui, né? Como você falou, o nome da conferência, o carro-chefe Bombardeados, eu vi que tem o Dead ali, né? Que é... Mortos. Principal, o Mortos. Esse livro, ele surgiu quando? Cara, meu pastor falou, Júlio, você precisa escrever tudo que você tá vivendo aqui. Tá. Ele falou, seu trabalho é um trabalho bacana, um trabalho diferente e tal. É aquela coisa toda de pastor. Veio conversar comigo e eu falei, vou escrever tudo que eu tô vivendo. Sentei com a minha mulher, nós dois, e começamos a escrever. Legal. Aí começamos a escrever e aí eu falei, cara, eu acho que a gente precisa falar primeiro pra essa galera do que eles estão sofrendo. Então, assim, nada... Não que não tenha registrado, eu entendi, mas assim, intencionalmente foi uma coisa que você começou. Comecei. Aí falei, vou colocar tudo que eu tô vivendo no livro. Eu tenho todos os meus esboços que eu prego e tal. Mas assim, do livro em si eu comecei a escrever. Aí eu comecei contando meu testemunho, que eu me converti na adolescência, o quanto isso foi importante a igreja na minha vida, né? De fato, a igreja fez toda a diferença na minha vida. Que legal, já. Então, isso eu falo muito no livro. A igreja fez muita diferença. Muita mesmo. Então, eu tenho muita preocupação com os meus filhos na igreja. O tempo todo conectado. Como fazer para eles não amarem
amarem ao Senhor e a sua palavra, porque é isso que vai sustentar eles, mas a vida deles é uma vida da igreja. Minha filha hoje é supervisora de célula, cuida de 40 adolescentes, né? 3 líderes e mais 40 adolescentes. Ela canta na igreja. Que legal. Ela cuida dos stories, das fotos. Então ela tá muito envolvida no ministério. Né? Meu menino, cara... 16 anos já tá atuante, já tá... Firme, tem 11 anos, né? 16. Meu menino, Natan, tem 11. Segunda nós tivemos uma reunião de liderança e tinha um pastor de Uganda pregando lá. E aí eu fui na frente, o pastor falou, vem buscar mais poder. Eu falei, cara, eu vou na frente, mas de repente eu me senti incomodado. Falei, vou voltar pro meu lugar. Não sei porque eu tava incomodado. Depois eu entendi quando eu voltei pra minha cadeira. Aí eu voltei na minha cadeira, meu filho tava de olho fechado, chorando, dizendo, mais de Deus, mais Deus, mais Deus. Cara, eu falei, Senhor, é isso. Meu Deus. Que é o que seu pai falou ali pra gente. O grande lance não é quem os meus filhos são, mas é quem os meus filhos vai fazer com que os filhos deles sejam. Cara. Essa é a nossa resposta. É quem os nossos filhos serão, né, cara? Então eu louvo a Deus porque ver isso na vida dos meus filhos é algo fantástico. Ver eles envolvidos no reino de Deus, na obra de Deus e startar o reino no coração deles. E a gente vai... O resto a gente deixa o Senhor fazer. Sim. Então... Pra mim foi muito importante, eu falo isso no livro, a adolescência, cara, na igreja, pra mim fez toda a diferença, cara. Muita diferença. Traz um pouco dessa vivência. Eu trago o meu testemunho. E aí depois eu começo a falar, a gente não tinha uma... Qual era o tema do livro? Não sabíamos. Aí um dia minha mulher falou, tô com uma ideia maravilhosa. Eu falei, cara, você é uma pessoa que tem ideias maravilhosas. Afinal, você casou comigo. Boa, aqui. Aí ela falou, não, essa foi ruim, vamos salvar agora. Essa foi a única que saiu fora. Essa foi a única que eu errei. Brincadeira. E ela falou, nós devíamos chamar o livro Bombardeados. Eu amei, falei, é isso. Ela falou, por que essa geração tá sendo feita? É isso, né? Ainda vocês nem tinham uma conferência... Não, a conferência, na verdade, nós temos desde fevereiro. A conferência nasceu agora, esse ano. Nasceu, na verdade, de uma inspiração. O livro veio e a gente falou, cara, vamos fazer a conferência. Fizemos a primeira e agora estamos com algumas coisas para fazer. E aí, bombardeados. Porque a galera tá sendo bombardeada o tempo todo. Na mente, no coração, nas emoções. Sim, é o que você falou aqui da 6, né? Sim. E aí eu falei 6 é o número do homem, né? E aí colocamos aí 6 pontos que eles são muito atacados, suicídio. Eu tenho meninos de 12 anos que estão presos na pornografia, por exemplo. Você fala, meu Deus, como é que pode isso, né? Sim. Muitos com crise de identidade, isso tem... Abandono, né? Paternidade. Se você me perguntar qual a coisa que mais me dói quando eu pego um adolescente, já peguei alguns com abuso psicológico e sexual, é muito duro, mas abandono, cara. Pra quem é pai, a gente que é pai... Pelo amor de Deus. Espírito de rejeição é muito forte. É isso aí. Pra ele nada vai dar certo, Deus não ama, ou pra ela, isso é muito difícil. Não se importa. Não se importa. Não, tem muita dificuldade em lidar com a autoridade. Então o pastor tem que ter muito tato, porque não é que essa pessoa ela é rebelde, mas ela é rebelde porque tem uma causa ali, né? Tem um abandono ali, tem uma lacuna de paternidade ali, né? Então eu falo muito sobre isso. E trago os pontos bíblicos, né? Ansiedade, depressão, eu falo também, que são ataques. E vou dando para eles versículos bíblicos para que eles possam entender que Deus está preocupado com eles, né? Muito bom. E a Bíblia tem toda a resposta para isso. Poderoso demais. Imagino quanta riqueza. Tava assim, um pouquinho, já estava folheando aqui, testemunhos aqui, né? Esse testemunho eu falo que o testemunho, na verdade, é um prenúncio daquilo que Jesus vai fazer novamente. Sim, é isso aí. Então eu tenho certeza que quando alguém está lendo esse livro, um pai, quando um adolescente começar a ler, o Espírito Santo vai começar a ativar algo dentro de você, porque ele vai fazer isso na sua casa, na sua vida, ele vai fazer, né? Sim. Eu creio nisso. É isso aí. Poderosamente. O testemunho é Deus dizendo, fiz na vida de alguém, posso fazer na sua também, né? Fazer na sua, né? É verdade. Muito bom. Julião, antes de você, assim, tem muita riqueza aqui, acho que a gente tinha muitas perguntas. Fica à vontade. Mas pra gente aterrissar esse avião e pra deixar pra uma parte 2 aí, né? Tá, sim. Glória a Deus. Eu quero que você deixe uma palavra pra nós, mas antes disso, só queria agradecer aqui. Amém. Antes, a gente vai comer esse bolinho aqui, pode abrir aqui, né? Então vamos comer esse bolinho aqui já. Um bolinho de abacaxi que eu preparei especialmente pro meu amigo. Glória a Deus. Aqui. Eu recebo essa bênção. E eu queria agradecer a Flame aí também, né? Que também tem nos... parceiros também que tem abençoado aqui no nosso projeto, aqui do podcast Mag Talk.
Então, a Flame, muito obrigado. Uma doceria aqui em Guarulhos para você também conhecer, participar aí, qualquer hora levar seus amigos, sua família. Você também quer ser um parceiro aqui, também entre em contato com a gente, que vai ser um prazer receber você aqui também no nosso Mag Talk podcast também para poder nos ajudar. Então a gente tá aí junto. Então só queria fazer esse... Com certeza. esse agradecimento, né? Esse agradecimento. E eu queria que você deixasse, até olhando aqui para nossa câmera, uma palavra para nossa... Seja ou para os pais, né? E para nossa geração aí de adolescentes. Claro. Primeiro, para os adolescentes, não tem decisão melhor do que Jesus. Jesus pode reescrever, reeditar a sua vida, a sua história... E tudo vai fazer sentido quando você entregar a sua vida a Jesus. Muitos adolescentes, eles não têm conseguido amar a Deus porque talvez tenha perdido o pai ou a mãe. E isso trouxe uma lacuna no seu coração. Mas ele entregou o filho dele por você. Ele pode ter tirado o seu pai e a sua mãe, mas como dono da vida, mas ele deu para você o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ele tem uma grande obra na sua vida. E se você tem dúvida, não é nenhum problema. O grande problema não é ter dúvida. O problema é para quem você está perguntando. Você deve perguntar para Deus, ele vai dizer tudo o que ele pensa ao seu respeito, o quanto ele te ama. E ele tem uma grande obra na sua vida. Para os pais, eu quero dizer a você, pais, não desistam dos seus filhos. Os filhos que vão dar certo são os filhos que os pais não desistem deles. Não tem outra coisa. Não tem um filho que é melhor do que o outro. O filho que dá certo é o filho que o pai não desiste dele. Seu filho pode estar dando muito problema agora, mas se você não desistir dele, ele vai dar muito certo. O seu filho está precisando de uma palavra de destino seu, sua mãe, e vocês precisam entender isso, se responsabilizar por isso, e não apenas transferir essa responsabilidade para a escola ou para a igreja, mas assumir. Eu pergunto pra você, você fez um mapa da alma do seu filho? Você sabe o que ele gosta, o que ele pensa, onde ele tá, com quem ele está? Você precisa fazer isso. Você precisa se responsabilizar. Isso é mostrar que você ama o seu filho. Se envolva com ele. Muito bom, cara. Quanta riqueza só numas frases aqui. Amém. Julião, muito obrigado mais uma vez. Uma alegria ter você com a gente aqui. Que seja a primeira de muitas. Amém. Eu que agradeço. Uma honra, pastor Samuel. Uma honra estar aqui com vocês. Filipão aí. Uma honra, eu que agradeço. Foi uma honra estar com vocês aqui. O pessoal também, posso deixar aqui, jabazinho? Sim, não, eu já ia falar até. Você siga as nossas redes, Mag Guarulhos, para quem ainda não segue lá. E aí sim, eu quero deixar aqui também para na minha página descobrir aí, né, o livro. Na minha página do Instagram, @JulioLuquePR, vai ter um link e você pode comprar o livro. @JulioLuquePR, tem um link que vai dar para comprar o livro, e aí tem o livro físico, o livro digital, e essa semana, como eu te falei, você que é pai, se quiser, vai ser lançado lá um curso Oficina de Pais. Então quem seguir lá vai estar por dentro. Tudo lá. É isso aí. Muito obrigado, meu amigão. Eu que agradeço. Tamo juntos, viu? Tamo junto, uma honra. Um abraço na família, nos pastores todos lá na Ribeirão Preto. Obrigado, Deus abençoe. Valeu, galera. Esse aqui é mais um Mag Talk maravilhoso, muito especial. Bombardeados e somos bombardeados pelo Evangelho do Senhor. Com certeza. Deus abençoe você. Tamo junto. Valeu.